Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero começar nossa devocional fazendo aqui duas perguntas. A primeira é: você se considera uma pessoa abençoada? E a segunda, meus irmãos, é: o que você assemelha ao fato de uma pessoa ser ou não abençoada? Pois bem, o motivo é porque é exatamente sobre esse assunto que eu quero refletir com vocês aqui. Como ser uma pessoa abençoada. E os meus questionamentos em relação a se considerar uma pessoa abençoada, o que realmente deve caracterizar essa realidade em nossas vidas, é devido ao fato de que muitos, ao serem questionados sobre esse assunto, talvez não se considerem abençoados por não possuírem isso ou aquilo. Ou seja, pautam ou relacionam a bênção com os deleites ou a abundância, as abundâncias de bens materiais, pensando que quanto mais se tem, mais abençoados serão. Podemos de fato acreditar nisso? Será que isso é verdade? Será que esse tipo de pensamento ele tem respaldo? Uma pessoa de fato ela é abençoada ou pode se considerar abençoada, relacionando a bênção com aquilo que ela possui? Nós podemos de fato assemelhar a questão de sermos ou não abençoados com os bens materiais? Vamos ler juntos aqui o livro do profeta Moisés. Convido você a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 6, do versículo 22 ao 27. Vamos fazer juntos a leitura dessa passagem bíblica. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Queridos, temos aqui nesse texto uma ordem do Senhor. E essa ordem, ela foi para que Moisés falasse a Arão e aos seus filhos, que eram sacerdotes, como que eles abençoariam o povo de Israel. E é interessante, porque quando a gente fala de bênção, e pensamos na questão das bênçãos hoje em dia, elas estão muito assimiladas a bênçãos materiais. Só se falam em bens dessa terra, em coisas terrenas. Assemelham uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, como sendo aquela que possui muitos bens terrenos. E aí é um grande risco nisso, porque hoje pessoas mergulham de cabeça em uma teologia da prosperidade onde praticamente faz-se imposição a Deus a dar as coisas, a dar as bênçãos materiais. Isso tem sido muito buscado, né, no nosso meio, e as pessoas têm buscado muito de Deus as bênçãos materiais. Segundo essa teologia e essa visão distorcida, muitos irão pensar que uma pessoa abençoada é aquela que realmente possui, ou seja, aquela que tem bens materiais. Eu sou abençoado ou não por causa dos bens que eu tenho. Se eu não tenho nada, eu não sou uma pessoa abençoada, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Né? Muitos irão pensar. A teologia da prosperidade tem levado os homens a pensarem nisso, as pessoas a pensarem nisso. Isso é muito perigoso. A gente vê que a Bíblia, ela não fala nada disso. Ela é totalmente contrária a essa teologia da prosperidade, totalmente contrária a essa questão de se relacionar à bênção ou o fato de ser abençoado com bens materiais, irmãos. A bênção que a Bíblia fala, ela vem do Senhor. Isso mesmo, ela vem do Senhor, ou seja, é a presença do próprio Deus. Do versículo 24 até o versículo 26, vai ser mencionada aqui essa palavra Senhor, ou seja, Kyrios, o Deus da vida, o Senhor absoluto. O versículo 24 ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde. Então, como podemos perceber, é a presença do próprio Deus que é a bênção sobre a nossa vida. O versículo 25 diz:
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, mais uma vez, vemos aqui nos falando sobre o resplendor da glória de Deus, desse rosto resplandecendo para nós. A outra questão que fala de sermos abençoados por parte da presença de Deus, não por termos ou não as coisas materiais, podemos encontrar ainda aqui no final desse versículo que diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então nós podemos perceber que são as misericórdias do Senhor que são as causas de não sermos consumidos e que também são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não é mesmo? As pessoas querendo possuir, determinando a Deus, enquanto que a presença é de fato a presença do próprio Deus, é o resplendor do rosto de Deus sobre a nossa vida, é a misericórdia que Ele tem de cada um de nós, que de fato caracterizam a verdadeira bênção sobre nossas vidas. É isso que vai caracterizar a bênção sobre a tua vida. É a presença de Deus, é a misericórdia de Deus, é o rosto de Deus levantado para a sua vida. E não aquilo que você tem ou deixa de ter, aquilo que você possui ou deixa de possuir. Olhando ainda aqui para o texto, versículo 26, ele diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Queridos, mais uma vez eu volto a dizer aqui, afirmar para você, que é a face de Deus constantemente diante de nós, nos olhando, nos observando, estando presente conosco. É essa face, é esse rosto levantado para nós que vai fazer o que termina dizendo o versículo 26. Ele começa dizendo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Irmãos, presta atenção. Não há bênção maior sobre a face da terra. Não há bênção maior para o ser humano do que desfrutarmos da paz que excede todo o entendimento. E essa é uma paz que só a presença de Deus pode nos dar. Aí caracteriza-se a verdadeira bênção do Senhor. No versículo 27, que lemos, esse versículo aqui ele encerra-se dizendo o seguinte: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, queridos, resumindo, tudo que vimos, ou pouco que eu falei até aqui, nós podemos dizer que, se de fato você quer desfrutar de uma bênção real, uma bênção eterna, que não se assemelha a nenhum bem material, o que você deve fazer é permitir que sobre a sua vida esteja a presença de Deus, a mão do Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor está dizendo aqui para os filhos de Israel. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Como podemos perceber, as bênçãos elas não estão relacionadas a coisas materiais, mas sim ao nome, à presença desse Deus poderoso sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando o nome do Senhor estiver sobre a sua vida, meu querido, minha querida, quando Deus estiver reinando sobre a tua vida, quando você de fato estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo da potente mão do Senhor, verdadeiramente você será abençoado por Ele. Portanto, não podemos pensar que seremos abençoados por termos coisas ou possuirmos bens materiais. Pelo contrário, devemos nos lembrar que verdadeiramente seremos abençoados se o nome do Senhor estiver sobre a nossa vida. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.
palavras do nosso Senhor. Que Deus te abençoe com sua presença. Que Deus te guarde. Guarde a tua mente e o teu coração. E que você, meu querido, minha querida, que vocês façam de Deus a maior bênção de suas vidas, colocando Ele em lugar de destaque absoluto sobre ela. Que Deus reine sobre a sua vida absolutamente. Que Deus encontre lugar de destaque sobre a sua vida. Porque quando Deus está sobre a nossa vida, nós somos abençoados por Ele. Coloque-se debaixo da potente mão do Senhor e você desfrutará da verdadeira bênção que Deus tem. Bênção que ninguém nem nada pode tirar de você. Amém? Não relacione a sua felicidade, a sua alegria aos bens dessa terra, porque os bens dessa terra são passageiros. Não se apegue àquilo que é transitório. Agarre-se ao eterno. Agarre-se a Deus e humilhe-se debaixo da sua potente mão e você será uma pessoa ricamente abençoada. Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Deus, ante a Tua majestade e queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, continuar te agradecendo pela Tua fidelidade em nossas vidas e te pedir, ó Deus, que o Senhor tire os nossos olhos, ó Deus, das coisas terrenas e nos ligue, Senhor, constantemente àquilo que é eterno, àquilo que é espiritual, ao Teu reino. A Tua palavra diz para buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nunca, que jamais, Senhor, a felicidade, o significado de sermos ou não abençoados, ó Deus, para nós, que jamais seja o fato de termos ou não as coisas desse mundo. Porque sabemos que a nossa alegria, a nossa felicidade, a verdadeira bênção está em sabermos que nós temos um Deus que está conosco, que tem o seu rosto levantado para nós todos os dias, que esse rosto resplandece para nós como uma luz maravilhosa, e que essa luz, é esse rosto olhando para nós, que tem nos sustentado e nos dado uma paz que excede todo o entendimento, que nada pode nos dar. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a depositarmos uma confiança plena no Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos ajude em nossas fraquezas. E que os homens, ó Deus, venham colocar a sua confiança no Senhor. Que os homens, ó Deus, não se considerem, ó Deus, felizes ou abençoados pelo fato de terem coisas nesse mundo, mas que sejam, Senhor, ricamente abençoados pelo fato de colocarem as suas vidas, ó Pai, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Que nós jamais venhamos nos gloriar, ó Deus, nas riquezas desse mundo, na nossa força, na sabedoria, mas que possamos nos gloriar em Te conhecer, em fazermos do Senhor o Deus da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoe aqueles irmãos que estão nesse momento orando comigo, Senhor. Abençoe essa casa. Encha essa casa da provisão do Senhor, da presença do Senhor, da luz resplandecente do Senhor. Que o Teu rosto, Senhor, esteja levantado sobre essas famílias. Como pastor, ó Deus, como ministro, eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre eles e tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor sobre eles levante o Teu rosto e lhes dê a paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Senhor, muito obrigado pela Tua fidelidade. Continue nos guardando, livrando-nos a todo, ó Deus, desse tão grande mal chamado coronavírus, ó Pai. Nossa vida está escondida no Senhor. Abençoa-nos, livra-nos do mal. Olha para as nações, ó Pai. Olha para os homens, mulheres que estão trabalhando, militares, ó Deus, em todas as áreas. Médicos, ó Deus, enfermeiros. Guarde a todos que estão trabalhando, guarde a nossa nação e faça da nossa nação um país santo, Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Tua palavra. Que essa nação venha a ser uma nação cristã, que o povo se dobre diante da Tua majestade, diante da Tua glória e busquem a Tua presença, porque só o Senhor, ó Deus, a presença do Senhor, que para nós simboliza, significa verdadeiramente o fato de sermos ricamente abençoados. Obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado e o Teu zelo. Oro ao Senhor com gratidão em meu coração e pedindo que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno é que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, meus queridos irmãos.